Olá, pessoal. Vamos resolver mais um exercício sobre o cálculo do MDC, né? MDC de 18 e 15. Vamos calcular isso aqui, né? Nós vimos que para calcularmos o MDC, nós determinamos os divisores, né? Por exemplo, divisores de 15. Determinamos os divisores de 18. Aí encontramos os divisores que são comuns a 18, a 15 e a 18, e dentre esses a gente escolhe o maior, né? Os divisores de 15, 1, 3, 5. 1, 3, 5 e 15, né? E o 15 já. 1, 3, 5 e 15. Os divisores de 18, 1, 2, 3, 6 e 18. Qual é o maior deles? É o 3, né? O 3 é o maior divisor. Esse método é um método mais demorado, né? Existe uma maneira mais rápida da gente determinar o maior divisor comum de dois números. Olha aqui o método. Você vai encontrar os fatores primos de 15 e de 18. Vamos lá. Vamos dividir por 2. Dá para ser por 2, ok? 2. Porque o 18 é divisível por 2. O 15 não é. Então, 15 dividido por 2 não dá. A gente repete o 15. O 18 dividido por 2 dá 9. Não dá mais para ser por 2. Mas veja que nós, quando fizemos a divisão por 2, só o 18 é que foi dividido. Então, o 2 não é comum a 18 e a 15, tá? Não pertence ao grupo de divisores de 15 e de 18. Por isso que você vai observar que ele não vai ser utilizado. Olha aqui, ó. Você só tem o 2 entre os divisores de 18, não tem lá no 15. Então, agora dá para fazer por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. Olha só, o 3 dividiu o 15 e o 9. Está aqui, ó. O 3 é divisor do 15, dividiu o 3 e o 18. E veja, ele dividiu o 15 e dividiu também o 18, né? Na verdade, aqui o 9 por 3 dá 3. Agora, não dá para ser por 3, mas só esse 3 é que vai ser dividido. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. O 5, como não dá para dividir, você repete. Tá? Eu quero circular este número, porque ele dividiu todos. Então, vamos agora fazer a divisão por 5. 5 dividido por 5, né, dá 1. E o 1 que já estava fica. Então, qual é o maior divisor comum entre 15 e 18? Nós vimos aqui, ó, esse 3. Então, nós podemos escrever que o maior divisor comum entre 15 e 18 é o 3. Vamos voltar lá para o slide. Ok? Tá aqui, ó. Maior divisor comum. Nós fizemos, o que fizemos lá está aqui, ó. 3, tá? 18 e 15 por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 5. Está aqui o 3. Vamos para o próximo exercício. Então, achamos que o MDC de 18 e 15 é o 3. Vamos para o próximo. O MDC entre 22 e 35. Vamos mais rápido. O MDC entre 22 e 35. O 2 só divide o 22, não divide o 35. O 5 só divide o 35, não divide o 11, tá? Aí a gente repete, tá? Agora, o 35 dividido por 5 dá 7. 11 dividido por 5 não dá, a gente repete, tudo bem? Então, veja, o 2 só dividiu o 22, o 5 só dividiu o 35. Estamos com o 11 e com o 7. Vamos pegar o menor, 7. 7 dividido por 7 dá 1. 11 dividido por 7 não dá, a gente repete. Agora, 11 dividido por 11 dá 1, 1, repete. Veja que esses números 2, 5, 7 e 11
não dividiram os dois números simultaneamente. O 2 só dividiu o 22, o 5 só dividiu o 35, tá? O 7 só dividiu o 7, não dividiu o 11, e o 11 só dividiu o 11, não dividiu mais ninguém. Tudo bem? Então, nenhum desses é divisor de 22 e de 35. Ou seja, no grupo dos divisores de 22 e de 35, não há nenhum número que pertença aos dois, exceto o número 1. O 1 é divisor de todos os números, tá? Então, o MDC de 22 e 35 vai ser o 1, porque nenhum aqui dividiu ambos ao mesmo tempo. Então, tá aí, ó. MDC de 22 e 35 é 1. De 90 e de 20, vamos lá? Tá aqui, ó. O 2, ó, 90, o 2. O 2 divide o 90, que dá 45. O 2 divide o 120, que dá 60. 45 e 60. O 2 de novo. Ó, em vermelho eu estou colocando aqueles que dividem ambos os números. Agora, 45 e 60, você vai fazer por 2 só o 60. O 45 vai repetir. 45 dividido por 2, repete 45. 60 dividido por 2, dá 30. O 2 de novo na cor preta, porque o 2 só vai dividir o 30, não vai dividir o 45. 45 dividido por 2 dá 45 mesmo, repete ele, e o 30 dividido por 2 dá 15. Agora você tem dois números que são divisíveis por 3, por isso que eu marquei ele de vermelho. 45 dividido por 3 dá 15, 15 dividido por 3 dá 5. Tudo bem? Agora, vamos ter que fazer o 15 por 3. Tem que ir na ordem dos números primos, isso aqui, ó. Na ordem dos números primos. Dá para fazer tudo por 5? Dá, mas a gente... Dá para fazer esses 2 por 5? Dá, mas a gente tem que fazer pela ordem. O 15 é por 3, então vamos lá. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 3 não dá, repete o 5. Agora você tem o 5 que vai dividir os dois. 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Quando dividiu os dois, eu coloquei em vermelho. Então, o MDC de 90 e 120 vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 30 vai ser o maior divisor tanto de 90 e 120 simultaneamente, tá ok? Se você pesquisar os divisores de 90 e de 120, você vai ver que entre os divisores que pertencem a ambos, tanto a 90 quanto a 120, o maior vai ser o 30. Agora vamos para 210 e 450. Tá aí, ó. 210 e 450 dá por 2. 210 por 2 dá 105. 450 por 2 dá 225. Não dá mais por 2, agora dá por 3. 105 por 3 dá 35. 225 por 3 dá 75. Os dois em vermelho porque dividiram ambos. Agora dá para fazer por 3, porque o 75 é por 3, o 35 não. 75 dividido por 3 dá 25. 35 dividido por 3, repete o 35. Agora dá para fazer por 5 e o 5 divide os dois, tá ok? 35 dividido por 5 dá 7, 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1, 7 dividido por 5 repete o 7. Aí agora dá por 7. 7 dividido por 7 dá 1 e repete o 1. Então tá aqui, ó. O MDC entre 210 e 450, entre 210 e 450 vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30 também. Tá aí ele. Tá joia? Vamos para o próximo. Ó, essa seta indica que o exercício continua na próxima página. Vamos lá. Calcule o MDC de cada item e depois responda as questões. Nós já fizemos o cálculo do MDC. Isso aqui veio desta página aqui, ó. Tá? Veio desta página. O MDC de 18 e 15 é 3, de 22 e 35 é 1. O MDC de 90 e 120 é 30 e o MDC de 210 e 450 também é 30. Vamos lá.
Em algum item, o MDC calculado foi igual a 1? Sim, está aqui, ó, o MDC entre 22 e 35 igual a 1. Sim, no item B, tá? Vamos para frente. Como são chamados os números que apresentam MDC igual a 1? Primos entre si. Quando dois ou mais números têm como maior divisor comum apenas o número 1, eles são ditos primos entre si. Tudo bem? Então, paramos nesta aula, a gente para aqui, e na próxima aula a gente vai avançar o estudo do máximo divisor comum. Assunto muito interessante, tá joia? Então, até a nossa próxima aula, quando voltaremos com um novo exercício. Até lá, tchau.